Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Não sei se já começo, se dou 2, 3 minutinhos. Já temos gente para nós começarmos ou damos 2 ou 3 minutinhos? Já podemos começar imediatamente? Já temos um público que já possa ser prestigiado com o horário certíssimo? Então, vamos lá, gente. Olha só, eu estou aqui para dar início, né, ao ano judiciário, então eu começo dando boa tarde a todos, a palestrante, aos colegas, aos servidores, a todos os internautas que nos assistem, né? Eu serei bastante breve, né? Como eu já disse, hoje nós estamos abrindo o ano letivo da nossa escola judicial. Eu não posso iniciar sem começar com o louvor à equipe anterior, né? Foi o diretor, doutor Marcelo Mancilha, que agora é nosso atual presidente, competentíssimo. A nossa vice-diretora era a queridíssima, doce e competente Ana Paula Luz Farias, os conselheiros Adib, Fátima, Germana e Luiz Eduardo. Eu só tenho a eles agradecimentos. Essa equipe excelente, inclusive foi parcialmente sucedida por mim, e agora sou eu, né, o vice-diretor, o Fábio Bonisson, e os conselheiros Adib, Fausto, Germana e Rosali. Eu digo aos senhores que nós não temos qualquer pretensão, ousadia, ilusão de fazer melhor que a equipe anterior, né? Mas com certeza daremos o nosso máximo para manter o excelente nível. Então, eu conclamo a todos que participem dos momentos de reflexão, que deem ideias para palestras, para encontros de estudo, enfim, que estejamos juntos nessa empreitada. O mundo do trabalho está mudando muito, né, a passos largos. E é como se a cada dia nós tivéssemos necessidade de rever premissas, abrir a cabeça, para que possamos fazer justiça e aplicar a lei ao mesmo tempo. Agora, como não fugir da justiça? E como não fugir da lei? Não podemos fugir de ambos. São os nossos cárceres mesmo, né? Então, viver nesse lugar, ele exige estudo, esforço, reflexão. Então, eu convido todos para que a gente fique junto nessa caminhada, tá? Então, era só isso que eu tinha a falar, pedir ajuda, que fiquemos juntos e conseguimos fazer um biênio que seja proveitoso para todos nós. Agora eu vou passar a palavra a Fábio Bonisson para apresentar a nossa palestrante maravilhosa, que é a doutora Gabriela Neves Delgado, a quem eu super agradeço o convite, que tem um currículo maravilhoso, foi colega de mestrado do Fábio Bonisson e é ele que vai fazer a apresentação à altura, tá? Então, obrigada a todos, tá? E agora vamos ao real conteúdo dessa tarde, tá, gente? Obrigada. Fábio Bonisson, é com você. Obrigado, doutora Wanda. De mais nada, eu agradeço muito à Wanda por ter me confiado a vice-diretoria e a todos vocês, né, colegas, ouvintes, que prestigiam a escola estando aqui conosco hoje. Apresentar a Gabriela é muito difícil. Eu vou fazer uma apresentação mais afetiva, porque eu me lembro dela lá no campus, na fazendinha da PUC de Minas Gerais, e é uma época muito gostosa, né, doutora Gabriela, que a gente estava aprendendo muita coisa. É uma época muito gostosa, eu me lembro com muita saudade daquela época. Além dela ser minha colega de curso, né, ela tem outros títulos, tá? Vou falar quais, viu? Meia hora só para título, tá, gente? Paciência. Ela vai palestrar para a gente hoje, o tema é a proteção e a inclusão da pessoa humana trabalhadora e do trabalho no Brasil. Um tema muito caro, né, nos dias de hoje, como a doutora Wanda já disse anteriormente. A doutora Gabriela, ela é professora associada de Direito do Trabalho, dos programas de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da UNB, Universidade de Brasília. Ela é graduada em Direito pela PUC Minas Gerais, ela é mestre em Direito do Trabalho pela PUC de Minas Gerais, é doutora em Filosofia do Direito pela UFMG, né, pela Federal de Minas. Ela é pós-doutora em Desigualdades Globais e Justiça Social pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Ela é pós-doutora em Sociologia do Trabalho pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas.
e ela é autora de livros e artigos jurídicos em sua área de especialização. Sempre está escrevendo sobre as novidades, né? Sempre tentando ver os problemas por trás da legislação, dos acontecimentos sociológicos, sociais. É uma cientista do direito que nós temos muito orgulho de poder ter tido o tempo dela vir aqui hoje falar conosco, passar um pouco da experiência dela como pesquisadora, professora, né? E como uma pessoa muito boa, que eu conheço, que tem um lado humano, que estamos precisando disso hoje. E aproveito, doutora Gabriela, não vou negar sua ascendência, não. Parabenizo sua mãe para mim, porque eu fiquei sabendo, dona Lucília, né, que ela foi eleita como imortal da Academia de Letras de São João del Rei. Foi isso mesmo, dona Gabriela? Super parabéns. Super parabéns. E seu pai, ministro Godinho Delgado, né? Nosso professor também, né? Então é isso, dona Gabriela. Fique à vontade, a palavra está com você, tá bom? Bem, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar, primeiramente, a desembargadora Wanda De Cusi, diretora da EJUDE, pelo honroso convite para participar dessa aula inaugural do ano letivo da Escola Judicial da 17ª Região. Eu cumprimento também o vice-diretor da EJUDE 17, juiz do trabalho, doutor Fábio Bonisson, meu querido amigo, meu colega de mestrado, doutor Fábio, obrigada, que bom te ter aqui comigo nesse momento, compartilhando de reflexões, de debate, assim como nós fizemos alguns bons anos atrás, né, Fábio, na PUC Minas. Eu queria cumprimentar também o desembargador Marcelo Maciel Mancilha, atual presidente do TRT 17, desejando-lhe sucesso na condução dos seus trabalhos. Queria estender os meus cumprimentos à desembargadora Ana Paula Talceda Branco, minha amiga também, que também representa muito bem a magistratura trabalhista da 17ª Região. E, finalmente, cumprimentar os servidores e as servidoras da 17ª Região que trabalharam para que esse evento fosse possível, especialmente aqueles que estiveram em contato diretamente comigo. O Edilson Pedrini, a Marta Gonzalez, o Ronaldo Carola, o Felipe Marques e todos os outros que se ocuparam com este momento. Eu cumprimento todos os presentes nesse momento virtual, já agradecendo pela oportunidade de debate e pelo compartilhamento de reflexões. Pois bem, já indo direto para o tema, né, que é exatamente o... Doutora Gabriela? Oi? Desculpa te interromper. Sim? Eu esqueci do script aqui, é o seguinte, todo mundo que está participando tem que ver no chat o link para registrar a presença, tá? Que eu esqueci de falar. E a questão das perguntas, pode pôr no chat também, que eu olho e depois, no final, eu vou, como mediador, para a doutora Gabriela, tá bom? Só isso. Desculpa, doutora Gabriela. Tá, ótimo. Então, vamos lá. Qualquer coisa pode me interromper, tá? Não tem problema, não. A gente vai caminhando juntos aqui. Bem, então, a proposta do tema, antes de dar início, eu queria dizer que é um tema ousado, porque ele é amplo. Pensar na história e pensar no parâmetro de proteção à pessoa humana trabalhadora e ao trabalho no Brasil, traz a necessidade do estudo do tempo, do mapeamento exatamente do dinamismo histórico do direito do trabalho em seus fluxos e refluxos no processo de proteção trabalhista. Isso porque a linguagem do tempo, ela é que vai nos permitir compreender como esse sistema de proteção ao trabalho se colocou na realidade brasileira. O tempo, ele é uma referência não apenas para o direito, mas também para nós, pensando nas particularidades e no campo da subjetividade.
Quando nós pensamos no tempo da vida, na sua estruturação sociocultural, nós pensamos, inevitavelmente, na dimensão da mudança, em seus fluxos e refluxos, nas suas acelerações e progressões, nas suas pausas e pulsões. No campo do direito do trabalho, esse dinamismo temporal, ele também se faz presente. E me parece que esse é um momento muito apropriado para se pensar na evolução histórica do direito do trabalho e num tempo que está por vir, especialmente porque este ano nós comemoraremos os 80 anos da Justiça do Trabalho. Então, já inspirados pela comemoração dos 80 anos da Justiça do Trabalho, eu pretendo, nesta palestra, apresentar para as senhoras e para os senhores alguns fragmentos da memória do direito do trabalho, para, em seguida, estruturar alguns pressupostos reflexivos para a contemporaneidade do direito do trabalho, para uma atuação contemporânea da jurisprudência trabalhista. Então, eu partirei, peço um pouco de paciência, porque falar da evolução e de uma proteção para o sujeito trabalhador e para o trabalho traz a necessidade de que a Constituição de 1988 seja o nosso ponto de partida. Então, eu partirei das mudanças e dos avanços propiciados pela Constituição de 88 no sistema trabalhista brasileiro. Nessa perspectiva, serão indicados os aspectos jurídicos e institucionais que traduziram um fluxo de proteção, o maior fluxo de proteção e inclusão civilizatórias no campo do trabalho na realidade brasileira. Como contraponto, pensando nos refluxos, nós faremos uma análise breve a partir dos anos 2016, de um contexto ou de um ciclo disruptivo que tem o início, especialmente com a Lei 13.467 de 2017, que é a denominada Lei da Reforma Trabalhista. Aqui eu darei prioridade em função do tempo que nós temos para fala e debates ao campo do direito individual do trabalho, mas também perpassarei dentro desse ciclo disruptivo o período pandêmico, seja em relação às normas promulgadas, que é o que nós denominamos de legislação pandêmica do trabalho, seja em relação a uma perspectiva, um breve retrato da perspectiva sociológica que se coloca em relação ao mundo do trabalho, que também é uma perspectiva de precariedade, de desalento, de desabrigo, ou seja, de desproteção. Esse resgate histórico, somado à construção de bases propositivas para se pensar o futuro do direito do trabalho, o futuro da justiça do trabalho, é que nos permitirá alavancar alguns questionamentos, quem sabe no momento dos debates. Quais são e quais deveriam ser as telas de proteção do direito do trabalho no Brasil de hoje? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: qual deve ser a atuação da Justiça do Trabalho no tempo que está por vir? Quais devem ser os parâmetros constitucionalizados e vinculados ao direito internacional dos direitos humanos, incorporados pela Justiça do Trabalho para um tempo que está por vir? Terceira pergunta: que direito do trabalho será possível reconstruir, ressignificar no pós-crise pandêmica? E última pergunta, talvez a mais importante, porque ela nos permite voltar a todo tempo para a perspectiva constitucional. Direitos fundamentais trabalhistas para quem? Bem, vamos começar, então, rememorando, mesmo que brevemente, a regulação social do trabalho, porque toda interpretação de norma jurídica é texto e contexto. No Brasil, o processo normativo justo-trabalhista, ele foi marcado por distintos períodos de regulação social.
O período de manifestações incipientes e esparsas entre 1889 e 1930, seguido de um período de institucionalização do direito do trabalho, que foi deflagrado inicialmente entre 1930 a 1945. Alguns estudiosos vão colocar esse termo inicial em 1943, dada a edição da CLT. E este período ele vai ser expandido no tempo e generalizado até o final dos anos 1980. Logo em seguida, nós temos um período paradigmático, propriamente dito, aberto pela Constituição Federal de 1988, que propiciou, por cerca de 27 anos, uma vigência constitucional com parâmetros de um projeto inclusivo, democrático, de cidadania, período esse que se estendeu até, basicamente, os anos 2015, que foi um período, esse de 88 a 2015, de uma renovação democrática no campo do direito do trabalho brasileiro. Por fim, o período começado em 2016 e que segue com o atual contexto pandêmico, com a pandemia da Covid-19, é um período que se caracteriza por profundos reflexos flexibilizatórios, um período caracterizado por refluxos no sistema de proteção trabalhista e ao trabalhador, que é o que a gente vai ver à medida que for caminhando. Então, nós sabemos que o final do regime autoritário militar brasileiro, ele conduziu o país para uma nova era política e institucional, em que se convocou e se reuniu uma Assembleia Nacional Constituinte nos idos de 1987 e 88, dando origem à Constituição de 1988. Essa nova era abriu larga retomada a uma importante dinâmica histórica e jurídica de proteção e inclusão normativas à pessoa humana e ao trabalho no Brasil. Historicamente, essa era deve ser periodicizada ou identificada em dois grandes tempos. Um primeiro período de transição democrática, situada entre o período de 13 de março de 85 a exatamente a data da promulgação da Constituição de 88, que foi um período que se mostrou fortemente influenciado pelo processo de democratização do país e das suas instituições, sendo no campo trabalhista um período exatamente de reforço ao direito do trabalho e à justiça do trabalho, que hoje se torna, então, uma instituição, este ano, de 80 anos. Bem, o segundo período, entre 1988 e 2015, se estendeu, como eu disse, por cerca de 27 anos, caracterizando-se pelo desenvolvimento e maturação de enormes avanços democráticos, civilizatórios no sistema trabalhista. Eu queria falar um pouco da Constituição de 88, porque isso nos parece óbvio, mas o tempo presente, com a pandemia do coronavírus, com a construção jurisprudencial, sobretudo aquela estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, nos exige uma retomada dos parâmetros constitucionais de proteção ao trabalho. Então, eu acho vital, numa fala como essa, que é uma fala de celebração dos 80 anos da Justiça do Trabalho, mas mais do que isso, uma fala histórica, que nós concentremos o olhar e pensemos em ressignificações para os comandos dados pela Constituição de 1988. Nós sabemos que a Constituição de 88, ela representou um marco na história político-jurídica do Brasil, sobretudo se considerada a centralidade dada à pessoa humana e ao direito fundamental ao trabalho digno. Topograficamente, a Constituição trouxe uma mudança em todos os outros textos constitucionais, evidenciando a prevalência da pessoa humana em seu interior, já que a Constituição de 1988, ela faz uma mudança,
ela traz um giro gravitacional, trazendo para os primeiros títulos os direitos fundamentais do ser humano. Em seguida, é que ela passa a tratar das entidades estatais, da União, do Estado, dos municípios, do Distrito Federal, com a distribuição das competências. Então, essa é uma mudança importante na topografia do texto constitucional, que traz para nós também uma simbologia e um referencial axiológico a ser perseguido. Também, sob o ponto de vista topográfico, essa Constituição de 88, ela vai transferir o direito fundamental ao trabalho, deslocar esses direitos dos trabalhadores situados na antiga tradição constitucional, no capítulo da ordem econômica e social, para inseri-los no título dedicado aos direitos e garantias fundamentais. Então, notem que, a partir da Constituição de 88, os direitos dos trabalhadores, eles ganham a qualidade e a estatura de direitos humanos e fundamentais. Essa vinculação à centralidade da pessoa humana e à dignidade como substrato de valor de todo e qualquer direito fundamental fica claro no preâmbulo constitucional, no título 1 dos princípios fundamentais, no título 2 dos direitos e garantias fundamentais, nos princípios dirigentes da ordem econômica e financeira, assim como na ordem social, no título 8º da Constituição. Essa mesma Constituição consagra uma série de princípios constitucionais do trabalho, como a valorização do trabalho e do emprego, a inviolabilidade do direito à vida, o direito ao bem-estar e à justiça social, o princípio da não discriminação, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e o princípio de fundo internacional, mas que deveria ser melhor aplicado no caso brasileiro, que é o princípio da progressividade social e da vedação do retrocesso. Notem que essa Constituição de 88, que se estabelece a partir de uma tríade fundada na visão ou num projeto de Estado democrático de direito, que é estabelecida com os referenciais cardeais da pessoa humana, na sociedade política e na sociedade civil. A grande maioria das regras relacionadas ao campo do direito individual do trabalho está no artigo 7º da Constituição, nós sabemos, e nos seus incisos correspondentes, mas existem outros sítios constitucionais que também trazem informações relevantes para o direito individual do trabalho. E aqui eu queria exemplificar com algumas hipóteses, fazendo algum cotejo com o momento atual. Então, existem alguns preceitos do plano constitucional muito importantes no horizonte do direito individual do trabalho. Se nós pensarmos em alguns preceitos normativos que adentraram inovadoramente o direito individual do trabalho, mesmo não sendo preceitos originários do campo do direito do trabalho, nós teríamos aqui que, primeiramente, enfatizar o universo da personalidade humana, que anteriormente não era tão enfatizado pelo direito do trabalho, com as suas indenizações por danos morais e danos materiais. Essas indenizações por danos morais e materiais adentram o direito do trabalho, assim como a Constituição também abre o campo da infortunística do trabalho, com a possibilidade jurídica de indenizações as mais variadas. Aqui, acho que nós temos que fazer uma parada importante para fazer um cotejo com o momento atual, porque essa mesma Constituição de 1988, ela vai se renovar, trazendo vários direitos fundamentais concatenados ao universo do meio ambiente do trabalho. E o meio ambiente do trabalho precisa ser pensado e refletido sob o ponto de vista teórico e jurisprudencial a partir da dimensão socioambiental do direito fundamental ao trabalho digno, nos seus 3 eixos vetores: sujeito, objeto de trabalho e meio ambiente propriamente dito. No momento de crise pandêmica como nós estamos vivendo, pensar e retomar a compreensão do meio ambiente
pensando numa perspectiva macro, planeta Terra, e do meio ambiente do trabalho, é vital para que nós possamos, em qualquer desses espaços, trilhar caminhos de responsabilidade em favor da proteção da casa comum. Que a casa comum seja o planeta, que a casa comum seja a relação de trabalho em si. Outro ponto muito importante para que a gente possa pensar, e daqui a pouco a gente volta nisso, na pandemia, diz respeito ao artigo 7º caput da Constituição, que incorpora o princípio trabalhista da norma mais favorável no seu corpo constitucional. Notem que na linha do direito fundamental ao trabalho digno, a Constituição, no seu artigo 7º, ela se refere a trabalhadores, e não exclusivamente a empregados. É importante observar que a Constituição equiparou os direitos dos trabalhadores avulsos aos dos obreiros que possuem vínculo empregatício no artigo 7º, inciso 34. Esta equiparação é uma evidente sinalização de que trabalhadores não empregados podem e devem ter acesso a direitos fundamentais trabalhistas. Porque se esses direitos fundamentais trabalhistas são assegurados a trabalhadores não empregados avulsos, por que é que outros trabalhadores não empregados não podem ter o patamar civilizatório de direitos fundamentais trabalhistas assegurados? Aqui nós estamos dizendo do piso mínimo de proteção, patamar remuneratório, o direito constitucional à limitação da jornada de trabalho. Notem, eu não estou dizendo direito ao controle da jornada de trabalho, eu estou dizendo limitação da jornada de trabalho, que é um direito que deveria ser assegurado, por exemplo, a trabalhadores de entregas de aplicativo ou a trabalhadores submetidos a teletrabalho, independentemente do reconhecimento ou não do vínculo de emprego. Então, esta disputa em torno da jornada de trabalho, que é uma disputa secular, ela se coloca no texto constitucional como um direito fundamental. E é assim que ele tem que ser posto. É muito curioso observar, abrindo um parênteses, que, embora atualmente exista decisão do TST em sentido contrário, nós somos do posicionamento de que, uma vez caracterizado o cumprimento de jornadas excessivas permanentes, ininterruptas, de 14, 16, 18 horas por dia, há uma abertura inequívoca para a configuração do dano existencial, porquanto comprometido a realização pelo trabalhador de um projeto de vida, de uma vida de relações. É claro que tudo depende da instrução, no caso concreto, mas há uma abertura, e essa disputa tem que ser feita num caminho de ressignificação, que é a provocação que eu coloco para os senhores hoje. A Constituição, ela também traz uma necessidade, pensando novamente na realidade pandêmica, de reforço à regência normativa do Instituto do Salário Mínimo. Vamos lembrar que o Instituto do Salário Mínimo, enquanto um padrão de fundamentalidade no campo justo-trabalhista, ele tem a sua regulamentação no artigo 7º, 4, 12, 4 e 7, que devem ser lidos harmonicamente. Naturalmente, que quando a Constituição trata de salário mínimo, com a referência ao artigo 7º, inciso 4, para atender às necessidades dos trabalhadores, do empregado, da sua família, ela o faz na sua dimensão mensal, jamais sob um ponto de vista de uma dimensão diária ou horária. As frações diárias e horárias do salário mínimo, elas são simples instrumentos para cálculos contábeis no contexto trabalhista. Porém, evidentemente, elas não atendem os dois comandos inequívocos fixados pela Constituição nos seus artigos 7º, 4 e 7. Então, essa é uma pergunta importante para nós no momento de aplicar a legislação ao caso concreto. Noção de suficiência dos salários, tal qual estabelecida pelo texto constitucional em relação ao salário mínimo,
traz a referência, o olhar focado para o pagamento mensal. E ainda assim, nós temos uma série de problemáticas sob o ponto de vista sociológico, que eu vou deixar para debater, se for o caso, no momento em que nós estivermos dialogando. Queria aqui também lembrar da necessidade de avanço jurisprudencial em relação ao campo constitucional para a mulher trabalhadora. Nós sabemos que a Constituição enfatizou o princípio antidiscriminatório no contexto das relações de trabalho, proibindo a diferença de salários, de exercício de funções, de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Ela assegura a licença a gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. A parte de confirmar a garantia provisória de emprego para a mulher grávida. Aqui seria muito importante pensar que a jurisprudência avance no debate sobre a adequação da referida licença com respeito ao seu lapso temporal e também quanto ao início do seu transcurso em caso de parto prematuro. Em caso de parto prematuro, em que os bebês ficam meses nos hospitais ou no hospital, é necessário que quando este bebê retorne para casa, que a mulher possa, em favor do princípio do melhor interesse da criança, em favor da doutrina da proteção integral, ter este tempo assegurado pelo campo do direito do trabalho, inclusive pela construção jurisprudencial. Aqui também uma observação importante, uma provocação muito mais voltada para o legislador em relação à licença paternidade, que se estabelece com prazo de 5 dias à luz do artigo 7º, 19, cumulado com o artigo 10, parágrafo 2º do ADCT. A atual, eu estou dizendo, respeita a atual discussão sobre o direito à licença parental, com a participação efetiva do pai ou de outro responsável legal pela criança, convia a não apenas desonerar a mulher, mas também e, sobretudo, reduzir a desigualdade quanto às responsabilidades familiares. As famílias funcionais, elas dependem e trazem uma necessidade subjetiva do referencial materno e paterno, que seja realizado por qualquer pessoa, mas esses referenciais são importantes. Por isso, a necessidade de um debate mais avançado sobre a licença parental. Bem, as emendas, então, saindo do plano constitucional, mas ainda dentro dele, vamos lembrar que as emendas constitucionais, elas também contribuem e trouxeram um processo de fluxo muito importante no campo justo-trabalhista. Com a emenda, sobretudo, eu queria destacar 3 emendas constitucionais. A emenda constitucional 20 de 98, que alterou os parâmetros etários para a capacidade concernente ao trabalho. A emenda 24 de 99, que extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho. E, especialmente, a emenda constitucional 45. Desculpem, a emenda, bebendo uma água aqui, a emenda constitucional 45 de dezembro de 2004, que ampliou a competência jurisdicional da Justiça do Trabalho. Essa emenda, ela foi impactante, paradigmática, embora todos nós saibamos que a jurisprudência subsequente decantou, sobretudo a do Supremo Tribunal Federal, o âmbito, a abrangência dessa competência. Mas ainda assim, esse é um marco histórico, especialmente se nós pensarmos aqui no contexto da ampliação e da importância da Justiça do Trabalho no Brasil. Eu gostaria de fazer agora, ainda no campo constitucional, uma fala muito importante para o avanço da jurisprudência trabalhista, que é a articulação, que passa pela articulação dos parâmetros constitucionais de proteção ao trabalho com o direito internacional do trabalho, o direito internacional dos direitos humanos. Nós sabemos
que, com a promulgação da Constituição de 1988, dezenas de convenções internacionais da OIT foram ratificadas pelo Brasil, o que também deve ser considerado um movimento de fluxo no sistema de proteção trabalhista. Não temos dúvida disso. Então, o espírito humanista, inclusivo, democrático da Constituição de 88, ele de fato contou fortemente com a produção oriunda do direito internacional e do direito internacional dos direitos humanos. Nós podemos aqui, para além da atuação da OIT, lembrar de diplomas internacionais como, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, que tiveram forte influência no campo justo-trabalhista brasileiro. E nesse quadro, eu gostaria de citar especialmente a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo, ratificada pelo Decreto Legislativo 186 de 2008. Aqui, uma informação importante. No campo da regulação trabalhista, o que se constata, e eu digo isso para os senhores a partir de uma pesquisa longa que eu fiz a nível de pós-doutorado pela Flaxo, sobre o padrão decisório do TST em relação ao manejo das declarações internacionais de direitos trabalhistas, que o que nós observamos no padrão decisório do TST, e isso se replica para a Justiça do Trabalho como um todo, é que o Poder Judiciário Trabalhista, ele mantém as convenções internacionais da OIT ratificadas como o parâmetro normativo prioritário de referência. Ou seja, no campo da regulação judicial trabalhista, na perspectiva internacional do trabalho, o que nós temos ainda é um uso muito contundente, comparativamente às declarações de direitos, do sistema de hard law. Não há, portanto, ainda um parâmetro argumentativo reforçado pelas declarações internacionais de direitos. As declarações internacionais de direitos, elas não produziram grandes reflexos no padrão decisório do Poder Judiciário Trabalhista. Mesmo que a OIT, a partir da sua agenda do trabalho decente, tenha dado uma prioridade, especialmente a partir de 1998, com a Declaração de 98, tenha dado uma prioridade contundente às declarações internacionais, o fato é que elas não são referenciadas no padrão decisório. O que precisa ser revisto pela jurisprudência trabalhista para que nós possamos, de fato, criar um sistema integrado, um contexto de integração sistêmica do nosso conjunto normativo pátrio com o conjunto normativo dos direitos humanos, do direito internacional do trabalho, como um todo. Fica aqui, então, essa observação. E é interessante porque os senhores e as senhoras podem estar aí pensando, mas você está falando, Gabriela, de fontes materiais, não necessariamente de fontes formais do direito. Os internacionalistas, em sua grande maioria, acreditam que, por exemplo, a Declaração de 1998, com as convenções correspondentes, essas convenções não dependeriam de ratificação, porque pelos países signatários da OIT, porque elas estabelecem normas de parâmetro universal que deveriam ser aplicadas independentemente de formalidades. No caso brasileiro, a grande dificuldade em relação à Declaração de 98 seria, de fato, no campo do direito coletivo do trabalho, porque todas as outras convenções internacionais foram ratificadas. Mas fica aqui a observação para os senhores e as senhoras refletirem a respeito. Bem, em relação aos desafios, já passando para a segunda etapa da minha fala, o que nós vimos a partir de 2016 é que o Brasil iniciou um período intenso e generalizado de refluxo
no padrão de proteção e inclusão da pessoa humana trabalhadora e do trabalho no direito brasileiro. Esse movimento de desregulamentação do trabalho, ele foi desencadeado com algumas reformas trabalhistas. A Lei 13.429, de 17, que generalizou a terceirização de serviços, a Lei 13.467, de 2017, que implantou a maior reforma flexibilizadora da CLT, alterando mais de uma centena de dispositivos legais, a medida provisória 881 de 2019, que era a MP da Liberdade Econômica, convertida na Lei 13.874 de 19, que aprofundou a flexibilização do controle da jornada de trabalho no país. Eu gostaria aqui de muito rapidamente me posicionar em relação à Lei 13.467 de 2017, especificamente no campo do direito individual do trabalho, sobretudo pensando na perspectiva da jornada, porque ela será importante para nós pensarmos no tempo de trabalho, no teletrabalho e para os trabalhadores em aplicativos hoje, que é um outro desafio que vem com a pandemia. Vamos lembrar aqui que a lei da reforma trabalhista, ela diminuiu o tempo à disposição remunerado, ela fixou restritivas em relação ao início da jornada, ela excluiu remuneração de feriados no regime 12/36, alguns direitos foram simplesmente extintos, como, por exemplo, as horas in itinere, os intervalos de 15 minutos para as mulheres, antecedentes ao seu início de trabalho, a incorporação salarial da gratificação de função recebida por 10 ou mais anos por altos empregados. Alguns institutos e procedimentos foram criados também no sentido de restringir direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, a regulação do trabalho intermitente. Em relação ao trabalho intermitente, uma pequena observação: a Universidade de Brasília, onde eu me integro como professora associada de Direito do Trabalho, por meio do seu grupo de pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, por mim coordenado, nós atuamos como primeiro grupo de pesquisa perante o Supremo Tribunal Federal, como amicus curiae, no sentido de defender a inconstitucionalidade da legislação regulamentadora do contrato intermitente, mais especificamente os artigos 443 e 452-A da CLT. Aqui fica o registro da importância da universidade levar a pesquisa de ponta para os tribunais superiores. Bem, por que a gente está falando de jornada e dessas restrições em relação à jornada, que foram restrições também em relação ao salário? Porque esses dois pontos, que são pontos de fundamentalidade, porque nós estamos falando de parâmetros de direitos fundamentais, eles também seguiram sendo reformados, flexibilizados pela agenda reformista que veio com a pandemia da Covid-19, que apanhou o Brasil, como nós sabemos, de calças curtas, e o mundo. Então, o Brasil se defrontou com os desafios da pandemia, aprofundando os vazios de proteção social, por meio de uma disciplina de direito do trabalho, que é chamada pelos estudiosos portugueses de direito do trabalho de exceção, caracterizada pela desconstitucionalização, pela despublicização e pela desproteção. Nós sabemos que esses parâmetros, eles vieram originariamente com uma legislação pandêmica do trabalho, fruto de medidas provisórias. Então, nós tivemos primeiro a medida provisória 927 de 2020, que estabeleceu flexibilizações contundentes de controle de jornada, sistemas de compensação por acordo individual. Em seguida, nós tivemos uma segunda legislação pandêmica do trabalho, que foi a medida provisória 936 de 2020,
paralelamente à Lei 13.982 de 2020, instituiu o programa de auxílio emergencial, mas o que nós vimos é que essas duas medidas provisórias, elas permitiram redução de salário por negociação individual, por contrato individual, hipóteses de suspensão contratual e de redução proporcional de jornada e salário, também no plano individual. Com o aval do Supremo Tribunal Federal, o texto da MP 936 ele foi aprovado pelo Congresso, convertido na legislação 14.020 de 2020. O que nós observamos, já indo para a última parte, talvez a que mais importe para nós no tempo presente, é que as decisões do Supremo Federal, elas validaram a legislação pandêmica do trabalho, lamentavelmente, na mesma linha do amplo quadro de decisões que vem sendo adotadas pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao direito do trabalho e ao mundo do trabalho. Se nós fizermos um inventário das decisões do Supremo Tribunal Federal hoje no campo justo-trabalhista, o que se observa é que elas são profundamente redutoras da densidade dos direitos fundamentais trabalhistas, inscritos no artigo 7º da Constituição. O padrão argumentativo, pautado numa preocupação econômica e com a informalidade, permite uma redução extremada do campo da fundamentalidade e da densidade dos direitos fundamentais, lamentavelmente. Bem, e aí eu queria retomar com vocês a outra ponta da palestra, voltando aqui os olhos para o direito constitucional, com as perguntas que eu trouxe no início da minha fala. Então, nós sabemos, hoje nós estamos no contexto pandêmico, por exemplo, aqui em Brasília, eu comentava com a desembargadora Vânia e o doutor Fábio Bonisson que nós estamos novamente em lockdown, com todas os desafios que isso significa no campo trabalhista e pessoal. Eu queria, então, perguntar e rever com os senhores algumas premissas. O que nós temos hoje? Trabalhadores, os mais variados, submetidos à quarta revolução tecnológica, e aqui eu queria explicitar, especialmente com os teletrabalhos e os trabalhadores em plataformas digitais, todos esses seguem, no contexto pandêmico, disputando direitos trabalhistas. E aí, eu pergunto aos senhores e às senhoras, esse é um momento imprescindível para que nós possamos questionar a abrangência do sistema constitucional brasileiro de proteção ao trabalho. Lembrem-se que esta é uma norma posta. A pergunta é como interpretá-la? Como podemos resgatar o sistema de proteção ao trabalho, já que nós estamos num período de refluxo de proteção ao trabalho, que já dura alguns bons anos? Como estruturar, na perspectiva jurídica, um futuro de proteção ao trabalho para trabalhadores inseridos na era digital? Quais são as possibilidades possíveis? Mais uma vez eu pergunto, direitos fundamentais trabalhistas para quem? Eu gostaria aqui de retomar a posição de vários constitucionalistas, inclusive alguns originários da UNB, como, por exemplo, Menelik de Carvalho Neto, de que a Constituição é presença em sua forma vívida. Ou seja, ela só faz sentido se ela for interpretada no aqui e no agora, articulada e dinamizada no tempo presente, ressignificada, portanto, para toda e qualquer relação de trabalho. Por isso, não é apropriado pensarmos em fragmentos de proteção ao trabalho no texto constitucional de 88, o que implicaria desintegrar o sistema justo-trabalhista constitucionalizado, inclusive com parâmetros internacionais. Notem que, a partir da Agenda do Trabalho Decente de 1988, a OIT passou a não mais
a se referir exclusivamente a trabalhadores e empregados, mas a todos os trabalhadores. O discurso do Juan Somavia, à época da declaração da Agenda do Trabalho Decente, traz essa sinalização de abertura. Se por um centenário a OIT se focou prioritariamente no trabalho assalariado, a partir do seu novo centenário, quer dizer, a partir de 1999, ela abre o sentido de proteção, inclusive pela via das declarações internacionais. Então, eu os provocaria a pensar que para o intérprete cabe obrigatoriamente a necessidade de delinear o curso constitucional, ajustá-lo ao tempo presente. Vamos lembrar que em 1988 nós não tínhamos mais da metade das profissões que vêm das nuvens, que vêm da quarta revolução digital. Elas precisam ser integradas ao texto constitucional de 88, sob pena de o texto constitucional de 88 se desnaturar. O dever de tutela emerge, portanto, do caso concreto. Isso significa que os direitos fundamentais trabalhistas articulados em 1988, num dos maiores e mais importantes fluxos do sistema constitucional de proteção ao trabalho, eles devem ser reconhecidos para as relações de trabalho da era digital. Portanto, direito à limitação constitucional de jornada de trabalho, direito a um patamar remuneratório mínimo, direito à proteção ao meio ambiente de trabalho com o uso de equipamentos de proteção individual, independem do reconhecimento de vínculo de emprego. São direitos fundamentais trabalhistas estendidos para todo trabalhador. Isso não depende de pedido. Independentemente da disputa do vínculo de emprego, direito à limitação de jornada, direito ao meio ambiente de trabalho protegido, direito ao patamar mínimo remuneratório são direitos fundamentais. E aqui fica a pergunta, direitos fundamentais para quem? Toda essa, enfim, já concluindo, dentro do tempo de fala que me foi permitido, toda essa explanação teórica apresentada nessa palestra, ela só fará sentido, segundo o meu ponto de vista, se nós soubermos, em meio aos inúmeros desafios pandêmicos, disruptivos, ajustar o referencial constitucional de proteção e inclusão da pessoa humana trabalhadora e do próprio trabalho à atualidade. Embora o enfoque da palestra tenha sido o de rememorar os fluxos e refluxos do sistema de proteção ao trabalho, porque estamos próximos aos 80 anos da Justiça do Trabalho e isso precisa ser comemorado, mais do que nunca, é preciso resgatar a perspectiva constitucional, resgatar o sentido da perspectiva constitucional na jurisprudência. Para tanto, o intérprete do direito do trabalho deve, segundo o meu ponto de vista, ampliar o uso dos fundamentos internacionais de proteção ao trabalho com as convenções internacionais, mas também fazendo um uso sistemático, num contexto de unidade, com as declarações de direitos e a agenda do trabalho decente. Lembrando aqui a informação que eu passei agora há pouco, de que declarações de direitos e a agenda do trabalho decente são pouco articuladas pela jurisprudência trabalhista. Segundo, a jurisprudência trabalhista, o intérprete do direito deve ampliar o referencial ao artigo 7º da Constituição, inclusive para as relações de trabalho que não foram pensadas originalmente pelo texto de 88, que estão vinculadas à tecnologia digital, às nuvens, mas que precisam de um patamar de proteção mínimo, que precisam ser integradas ao campo da jusfundamentalidade. Terceiro, precisamos reforçar o conceito de jornada de trabalho,
como tempo de execução e tempo de disponibilidade. Lembrando que a reforma de 2017, ela procurou suprimir o tempo de disponibilidade. Isso se torna um desafio quando nós pensamos no trabalho ininterrupto, por exemplo, dos entregadores de aplicativos, quando nós pensamos no trabalho intermitente, quando nós pensamos no teletrabalho. E vamos lembrar que, sob o ponto de vista do direito posto, o artigo 4º da CLT não foi revogado pela Lei 13.467 de 2017. Finalmente, nós precisamos pensar na marca da subordinação algorítmica para as relações de trabalho uberizadas. Esse também é um ponto de virada. Enfim, o mundo atual, com a pandemia, com um período já longo, disruptivo, ele traz novas situações e novos questionamentos. Cabe à jurisprudência, assim como à academia, seguirem firmes e direcionadas pelo projeto humanista, inclusive democrático, cunhado em 1988. Essa é a nossa principal referência de Estado de direito, democrático, inclusivo, num parâmetro de humanidade e progressividade. Eu não tenho dúvida que se todos nós disputarmos, porque isso está no campo da disputa, disputarmos uma ressignificação do parâmetro constitucional de 88, mas que precisa se adaptar a 2021, ao tempo presente, aí sim nós teremos uma virada de era do ponto de vista constitucional. Ao menos é isso que eu desejo. Muito obrigada a todas e a todos. Fazer igual o Jô Soares. Ah, acabou! Nossa Senhora, me deu um nó aqui, muita informação boa, muita coisa boa. É bom saber que temos professoras e professores investigando o fenômeno social, o trabalho. Né? Às vezes a gente fica meio desalentado com tudo que está acontecendo, mas a sua palestra ela traz essa vivacidade que a gente precisa, esse ânimo, esse otimismo de que precisamos seguir vigilantes, né? E trabalhando muito para nossa ciência jurídica, né? Do direito do trabalho. Doutora Gabriela, nós temos duas perguntas. Doutora Wanda fez um acórdão aqui, ela fez um foto. Você consegue abrir aí? Sim, estou olhando aqui. Eu acho que seria bom, doutor Fábio, ler em voz alta para as pessoas que estão acompanhando ou que forem nos acompanhar depois virtualmente, ouvirem a pergunta, né? Eu leio então, doutora? Pode ler. Vamos lá. Os trabalhadores por aplicativo são um grande desafio. São dados opacos por natureza, como dizem. A essa linguagem algorítmica não é transparente. E entre os próprios entregadores há dissenso, porque um grupo quer proteção da lei trabalhista e outro apenas lei regulamentar. Direitos fundamentais trabalhistas para eles sob a forma da CLT ou uma norma com alguns direitos? A ressignificação da Constituição Federal seria criar alguns direitos trabalhistas ou adoção integral da CLT? Ou não sendo conhecido como empregado, uma solução de ressignificação seria a própria Justiça do Trabalho, sem reconhecer o vínculo, conceder algumas regras protetivas? Obrigada, desembargadora Wanda. Essa pergunta é fundamental. Aqui eu vou dividir a resposta. Então, vamos lá. São vários caminhos possíveis. Uma coisa é a disputa do vínculo de emprego para aqueles que querem e que reconhecem a existência do vínculo de emprego. Eu, particularmente, acho que a subordinação algorítmica, ela está intensamente presente na relação de trabalho entre trabalhadores por aplicativos e o aplicativo propriamente dito. Mas não obstante, esse, inclusive, é o parâmetro que vem sendo encaminhado internacionalmente. Mas não obstante isso, se não houver o reconhecimento do vínculo de emprego, ou se essa disputa não vir à tona, o que eu provoco os senhores e as senhoras é assim: independentemente do vínculo de emprego, mesmo que eu ache que os elementos fáticos jurídicos estejam presentes,
existem alguns parâmetros que são parâmetros de fundamentalidade lançados no texto constitucional que são referência para qualquer trabalhador, independentemente de vínculo de emprego. Então, a ressignificação da Constituição seria no sentido de integrar direitos fundamentais para trabalhadores de aplicativos, independente, não tem que ter legislação, não tem que ter, não é uma aplicação da CLT, é um parâmetro constitucional. Isso já é feito para trabalhadores avulsos. Vamos nos lembrar que lá na origem do texto constitucional, independentemente de legislação infraconstitucional, o artigo 7º, 34, exigia a aplicação de direitos fundamentais. Nós temos uma referência paradigmática a respeito. Então, é possível que o trabalhador, por aplicativo, labore 16, 14, 18 horas por dia? Não, não é possível. Então, qual é o limite contratual? O limite contratual é o limite dado pelo texto constitucional. Depois disso, há um rompimento. Se vocês vão trabalhar se é sobre a jornada, hora extra, vínculo de emprego, ou se é um desrespeito contratual, aí é outra discussão, porque depende do que você vai reconhecer, se é vínculo, se não é, se isso foi pedido ou não. O que eu quero provocá-los é a pensar o parâmetro do direito fundamental ao trabalho digno. Será mesmo que a Constituição de 88 estabeleceu uma única diretriz de inclusão, relação de emprego, e várias diretrizes de exclusão para todas as outras relações de trabalho? Eu entendo que não. Agora, me parece, especificamente em relação à subordinação algorítmica, que é uma construção que a jurisprudência tem que fazer do parâmetro do exercício do poder diretivo e do comando observado pelo trabalhador, isso já está muito bem desenhado, ou cada vez melhor desenhado, no campo internacional. E o Brasil insiste no caminho oposto. Apesar do que é interessante observar, né, doutor Fábio, que já vem saindo artigos demonstrando a litigância de má-fé dos aplicativos e uma tentativa de burlar o encaminhamento jurisprudencial em relação ao reconhecimento de vínculo. Eu sugiro nesse campo um artigo muito interessante publicado pela desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini, em que ela vai trazer exatamente esse referencial das dificuldades. Ela publicou esse texto, bem, acho que foi no TRT da 3ª Região, se eu não me engano, mostrando quando as empresas manipulam o resultado de distribuição de processo em 2º grau, dependendo do entendimento jurídico predominante, que era anteriormente conhecido por todos, seja através dos acórdãos anteriores, para tentar impedir o julgamento e através das celebrações de acordo, e, enfim, assim encaminhar a jurisprudência. Fica aqui a indicação. Esse texto me pareceu muito interessante. Seria isso, doutor Fábio? Doutora Gabriela, eu vi no site do TRT de Minas ontem que uma turma negou a homologação de um acordo, justamente porque parece que essa empresa não sei se é Uber, se é outra empresa, ela pegou os processos que a turma votava contra a tese dela e começou a fazer acordo em todos. Eu vi isso. E o relator falou o seguinte: não, eu não vou homologar esse acordo, porque isso é para manipular o resultado. Entendeu? Olha que coisa louca se a gente pensar. O TRT de Minas tem quantas turmas? Umas 15? Não me lembro ao certo, mas eu vi essa nota. Foi do desembargador Antônio Gomes. Ele se amparou no parecer do Ministério Público do Trabalho, da doutora Luciana Nacur Lawrence. Eu acompanhei isso também, porque eu fiquei impressionada com a articulação, né, processual e procedimental em torno disso, para se afastar o bom uso das decisões judiciais. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque... O que é favorável, eles não fazem... A turma que julga favorável a eles não faz acordo para não vai subir revista.
Se não fizer, se for favorável ao trabalhador, eles fazem acordo para evitar que o processo saia. Exatamente. E aí fica para nós, assim, qual é o parâmetro, sob o ponto de vista, assim, do que tem, qual é o desenho que a gente tem hoje do tipo de decisão em torno de reconhecimento ou não de vínculo para trabalhadores em plataformas, uberizados ou não, esses dados ficam distorcidos. Então, foi muito importante esse encaminhamento mesmo do TRT3. Eu me surpreendi e também achei, doutor Fábio, que foi um bom encaminhamento do que o senhor falou. Temos que ficar vigilante, até para que seja melhor, uma tentativa de encaminhar melhor as decisões e a condução do processo em si. Doutora Gabriela? Sim. Tem uma pergunta do doutor Chester, juiz, colega nosso, que veio agora de remoção do Rio, eu acho, né, doutor Chester? Mas antes dela, eu vou aproveitar o gancho da questão do algoritmo, porque o que me causa assim, mais estranheza quanto a motorista de aplicativo, a questão do algoritmo, né? Porque eu tenho um sobrinho que é motorista de Uber, a gente fala que faz Uber, né? É engraçado que a própria linguagem envolve essa condição. Ninguém é assim, eu sou motorista de Uber. Ah, não, fulano faz Uber. É verdade. É um tipo, né? Não é uma profissão. Eles não estão numa caixinha específica, essa modernidade, né? Mas a questão que mais me causa, assim, é a questão do Uber, talvez, para além de incorporá-los na justiça do trabalho ou na justiça comum, é que eles estão num limbo. Porque a CLT, por exemplo, ela não dá um poder diretivo do empregador, por exemplo, de dar a punição sem explicações. Eu estou te punindo porque... Não estou te punindo porque eu estou te punindo, dando uma suspensão, uma advertência, uma justa causa. O banimento pela plataforma é uma coisa muito esquisita. Você faz o banimento daquela pessoa, porque ela nunca mais possa trabalhar naquela plataforma específica. E a pessoa não tem muito parâmetro do banido por quê, entendeu? Não tem de onde recorrer. E a questão que eu vejo é o seguinte, para isso pular para a lista negra, para que uma plataforma saiba que o outro foi banido e desenvolva seria assim, um banimento do mercado de trabalho. Uma coisa muito grave. Então, Fábio, você falou uma coisa, isso, eu acho que são duas referências muito importantes. Primeiro, a gente tem que voltar no plano constitucional à referência, quando o senhor fala aí do banimento do mercado de trabalho, isso é real, a uma conduta que deveria ser responsabilizada por criar uma afronta à questão do princípio e da normativa não discriminatória. Você inviabiliza que uma pessoa se integre ao sistema, ao mercado de trabalho. Banir é isso, é colocar como se fosse numa lista suja. E sob o ponto de vista, vamos dizer, do microcosmo da relação de trabalho, isso, para mim, traz uma perspectiva evidente do exercício do poder diretivo do empregador. Aí, eu me lembrei aqui ainda da pergunta da desembargadora Vânia, quando ela nos lembra que muitos entregadores que trabalham via aplicativos não querem ter vínculo de emprego garantido. Tudo bem, que a disputa do vínculo de emprego saia do plano, que ela não venha à tona, mas a minha pergunta eles querem ter direitos fundamentais. Eles querem ter proteção. Não há uma discussão para não se ter proteção. Entende? O que se coloca é qual tipo de contratação, mas a proteção em relação aos direitos fundamentais, eu não tenho dúvida que ela se articula. Eu vi aqui a desembargadora Wanda, sim, Wanda, sim, Fábio, entende? Então, apesar dos trabalhadores de aplicativos terem mobilizações de vários tipos, várias entradas em regiões diferentes do país, e de fato, a disputa do vínculo de emprego é um dos pontos. Alguns querem, outros não. Alguns coletivos querem, outros não. Mas todos querem direitos fundamentais. Então, é essa a pergunta. Direito fundamental para quem? Como?
Por exemplo, o uso, na pandemia, o uso de equipamentos de proteção individual. No nosso caso, seria o álcool em gel. Eu acho lastimável a decisão que nós tivemos, né, na corregedoria, infelizmente, em relação ao uso do álcool em gel para entregadores de aplicativos. Tem que ter. É uma medida de proteção para o trabalhador e para quem usufrui do serviço. Enfim, é para dizer que os direitos fundamentais precisam ser disputados, permanentemente disputados. Quer ler aqui? Doutora Gabriela, tem uma pergunta do Xerxes que ele fez. Gente, desculpa, na minha mediação ficou aqui, porque são duas abas de perguntas. A Lavanda entrou em uma e o Xerxes entrou em outra. E eu acabei pegando uma, e a do Xerxes, mas ela não está prejudicada, doutora Gabriela. Pode falar que eu estou à disposição. E a gente pode, doutor Fábio, ir indo e voltando, não tem problema não, tá? Ele diz, considerando os preceitos constitucionais mencionados pela professora, haveria fundamento normativo para reconhecimento do vínculo empregatício dos trabalhadores em plataforma? Ou, ao menos, para garantir direitos mínimos trabalhistas e previdenciários? Eu acho que a gente pode aproveitar a pergunta dele para continuar no debate, porque essa questão previdenciária, por exemplo, ela no futuro nós vamos ter que pensar nela, porque esses trabalhadores não estão inseridos no mundo da previdência, né? Aí sofrem acidentes, no futuro vão querer se aposentar. Como é que fazemos? Obrigada pela pergunta. Eu acho que não tem dúvida. Na verdade, estou vendo que apareceu agora, né? Então, obrigada pela pergunta. Eu não tenho dúvida. Sob o ponto de vista dogmático do direito posto, do dispositivo em concreto, a aplicação do artigo 7º caput, utilização analógica do artigo 7º 34 dos trabalhadores avulsos, porque eles também não são trabalhadores empregados, e a eles foram direcionados todos os direitos fundamentais trabalhistas. E aí, se o senhor considerar, então isso para plano dos direitos fundamentais, se o senhor considerar o reconhecimento do vínculo, o caminho clássico utilizado pelos senhores diuturnamente do artigo 2º, 3º da CLT. Mas, sob o ponto de vista constitucional, é o 7º caput e, analogicamente, o 34. Todos os dispositivos, a pergunta, doutor Fábio, que fica para nós a Constituição de 88, ela foi promulgada em 88, mas ela é um texto vivo, vigente, e ela tem que se adaptar às novas realidades. Se nós temos uma série de profissões que não existiam nos anos 80, não é verdade? Em que, por exemplo, vamos pensar aqui, nos anos 80, as teses de doutorado, dissertações de mestrado, elas eram datilografadas. Hoje a gente não fala mais disso, não é verdade? A gente digita, manda textos pelas nuvens, mudou esse cenário. Nós vamos colocar aonde? As novas profissões. Então, se você tinha, por exemplo, o costureiro, alfaiate, ainda existe, mas inclusive de uma forma mais elitizada, não é verdade? Hoje em dia, como é que nós vamos colocar? Nunca existiu, nos anos 80 a gente comprava roupa pela internet, gente? Não comprava. Então, como é que a gente vai colocar esse novo tipo de relação de trabalho? Nós precisamos atualizar, o que significa ressignificar os direitos fundamentais de 88 para as novas relações, que são aquelas que estão nas nuvens. Teletrabalho, apesar do Charlie Chaplin ter sido realmente revolucionário no filme Tempos Modernos, quando ele colocou a tela midiática com o dono da fábrica exigindo do trabalhador mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, a tela midiática em si, ela só apareceu com a terceira revolução tecnológica, quando a gente começou a usar computador. Então, a gente não pensava em teletrabalho. Os direitos fundamentais não vão existir, eu posso ficar no computador de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ser demandado pelo empregador o tempo inteiro, há direito à limitação à jornada ou não? Então, nós precisamos repensar, doutor Fábio, porque o mundo mudou e ele vai mudar mais daqui 10, 20 anos. Como essas relações vão se adaptando? Nós precisamos
para além da discussão do vínculo. É uma provocação mesmo. E, para mim, não precisa ter mais recurso de dispositivo legal. É a abrangência dada pelo 7º com a aplicação do 7º 34. Muito bom, doutora Gabriela. Eu acho que a grande questão que nós estamos pensando, doutora Gabriela, hoje a Europa viveu isso. Eu lembro que quando eu fiz doutorado na Itália, na década de 2000, já se falava o seguinte, sindicatos de trabalhadores autônomos, né? E a gente é muito engraçado, porque aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos um sindicato, eu me permito falar o nome, Sindicato dos Médicos, por exemplo, que ele é presidido há anos por um trabalhador que nunca teve a carteira assinada. Ele não é trabalhador assalariado de carteira assinada. É uma categoria que eu já tive a oportunidade de pegar processo, ação civil pública, em que os próprios médicos não querem ser dentistas. O regime tributário deles, como MEI, etc., é muito melhor para eles, entendeu? Então, assim, a modernidade traz perplexidades, né? De algumas categorias que não querem ser inseridas na CLT, outras querem. A grande questão é que nós não pensávamos que isso fosse acontecer um dia, porque a gente parte do princípio que devemos proteger a todos, e que é irrenunciável a proteção. Né? Isso, e a pergunta, direito fundamental para quem? Aí, quando aparece a pergunta que eu estou vendo aqui no chat, sob o ponto de vista processual, se os entregadores, eles têm que fazer o pedido de vínculo de emprego e sucessivamente de direitos trabalhistas com base na ressignificação da Constituição, porque se não houver esse pedido, não tem como, se não houver o pedido de vínculo, não há como julgar outro como causa de pedir, enfim. Eu acho que a aplicação dos direitos fundamentais da Constituição independe de um pedido específico de aplicação dos direitos fundamentais, porque essa é a proteção de plano, entende? Então, assim, não há, essa é uma pergunta que sempre aparece, eles estão, os advogados, eu estou vendo aqui, os advogados, não, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo disso. Os advogados e os próprios trabalhadores, sindicatos, precisam também pedir mais e melhor. É óbvio que eles têm que pedir o parâmetro de proteção amplo, largo, e essa já é uma discussão antiga no campo do direito internacional dos direitos humanos. Eu falei com vocês muito do papel da OIT a partir de 1999. Os advogados têm que pedir melhor, as representações coletivas também, mas eu entendo que para aplicar a Constituição com parâmetro civilizatório constitucional, isso não depende de pedido. Reconhecimento de vínculo, sim, mas direitos fundamentais, não. Nós precisamos ressignificar, isso requer mesmo ousadia, requer reforço, mas é para dizer para os senhores e para as senhoras, as relações mudaram, nós vamos fazer o quê? Acabar com isso? Não tem jeito. A revolução tecnológica já foi posta e com ela uma série de novas profissões. Então, vamos lá. Uma provocação. Eles não pedem vínculo de emprego, tá? Mas o direito constitucional à limitação de jornada é uma questão. Você quer ver, doutor Fábio? Os youtubers, os dados estatísticos demonstram que eles trabalham ininterruptamente nas telas. E que isso gera um problema no processo de criatividade, gera adoecimentos mentais. Há direito à limitação de jornada? Eles podem trabalhar por quanto tempo? Como é isso? Para empresas que eles querem ver, outro exemplo, jogadores profissionais, atletas profissionais, os gamers. Eu vou pedir 1 minuto, estou pegando aqui, nós fizemos uma coleção pela UNB em comemoração aos 10 anos do nosso grupo de pesquisa, esse que eu disse para vocês da atuação como amicus curiae, os cyberatletas. Isso tem nesse livro, caso vocês tenham interesse, é uma coleção agora de 2020, esse é o volume 3, sobre relações de trabalho da era digital. É uma coleção que eu coordenei em 3 volumes, então essa é só sobre relação digital.
E aí, o esportes e o direito fundamental ao trabalho digno, como fazer com cyberatletas que moram na casa, eles têm uma casa para ficarem jogando, o dia inteiro jogando. Qual é o limite? Como se colocar o direito, como se aplicar o limite para o direito constitucional, a limitação da jornada e em relação à preservação do meio ambiente do trabalho. Como que a gente conecta o meio ambiente de trabalho do jogador profissional do esportes com o direito fundamental ao trabalho digno? Quais são os marcos normativos? A gente poderia, como existe uma lacuna, fica a pergunta, poderíamos aplicar analogicamente a Lei Pelé para os cyberatletas? Porque vejam, gente, hoje a gente não fala mais só de jogador de futebol, a gente fala do jogador profissional de videogame. Isso não existia. Então, isso tudo é para dizer que se o mundo mudou, a jurisprudência tem que avançar, porque o nosso principal referencial de proteção, o principal fluxo trabalhista de proteção é a Constituição de 88. E a Constituição de 88 foi o que eu disse naquele momento da palestra. A Constituição de 88, ela é uma Constituição viva. Ela tem que ser presença na sua forma vívida. Ela tem que ser interpretada no aqui e no agora, não lá na década de 80. Esse exemplo do cyberatleta é porque, doutor Fábio, a gente jogava Atari, aquela coisa enorme, esse pessoal tem cadeira, eles têm uma lógica, é outro mundo. E como é que a gente faz? Eles ficam o dia inteiro em casas contratadas pelas empresas para os jogos. Para mostrar que é um outro universo. E aí a pergunta seria essa: direitos fundamentais trabalhistas para quem? E essa é uma pergunta importante nessa aula inaugural, porque agora, em maio, nós estamos fazendo 80 anos de justiça do trabalho. Então, a gente tem que pensar nessa justiça do trabalho para as próximas décadas, não é verdade? Assim como a OIT o fez quando ela fez o seu centenário e ela ampliou os seus marcos de proteção, nós precisamos pensar nesses caminhos. E eu queria reforçar aqui, doutor Fábio, que no segmento privado eu não tenho dúvida de que a relação de emprego ainda é a que mais e melhor protege o sujeito trabalhador. Mas as discussões, elas têm que ser amplas. Isso eu também não tenho dúvida, tá? A gente precisa ampliar e voltar para o eixo constitucional. Muito bom. Olha só, doutora Gabriela, a Adib perguntou aqui, ó. Tem uma pergunta... manda um abraço para o professor Adib, que é grande Adib. Tem um anônimo. Depois eu vou para o outro chat, porque eles estão publicando em dois locais. A Adib pergunta o seguinte, deixa eu ver aqui, Adib. Professora Gabriela, a fase de refluxo na proteção e inclusão da pessoa humana trabalhadora teve impacto maior do direito coletivo do trabalho? Houve um retrocesso no plano do estímulo à negociação coletiva? Qual a sua opinião? Fala só no final de novo, por favor, que eu não ouvi. Retrocesso no plano do estímulo à negociação coletiva? Nossa Senhora. Obrigada. Desembargador Adib, caríssimo professor, obrigada, que bom que o senhor está aqui conosco, honra minha. Eu resolvi deixar o direito coletivo no recorte da fala de lado, porque é outro universo muito complexo, muito complexo. E o que a gente percebe mesmo é que a reforma trabalhista de 2017, ela gera uma série de contradições em torno do direito coletivo do trabalho. E, de fato, apesar do reforço hoje às negociações coletivas e a abertura dada pelo artigo 611-A, ela vem com um risco enorme, por isso, inclusive, a entrada e a disputa no Supremo Tribunal Federal, porque há de se manter, à luz do princípio
da adequação setorial negociada, o limite, o freio com as normas heterônomas constitucionais. Esse tem que ser um padrão obrigatório. Então, negociação coletiva não pode tudo. A gente tem limites que têm que ser respeitados. Então, eu entendo que o espaço de disputa é enorme. E ainda no plano internacional do trabalho, sob a ótica do direito coletivo, quando a Declaração de 98 fala da liberdade sindical, isso é um problema para nós, por conta da estrutura constitucional brasileira, né? E vamos lembrar que eu disse que a Declaração de 98, sob a ótica internacional, ela teria que ser aplicada independentemente de ratificação, as convenções de ratificação das convenções correspondentes. Então, esse também é um imbróglio no caso brasileiro. Ok, a Germana Mas também... eu posso seguir falando, tá, doutor Fábio? Se o desembargador Adib quiser, a gente avança. Eu mandei uma mensagem em privado, querida, não é desembargador, ele já merece a vaga, mas não tem a vaga dele ainda. Não! Sim, então me perdoa, mas então é isso, merece a vaga, mas não é. Mas um abraço. Aqui, obrigada. A Germana fala o seguinte: isso que você falou do banimento sem justificativa, além de impedir que a pessoa se insira no mercado de trabalho, quebra eventual elo de solidariedade entre os trabalhadores de aplicativo, os impede de lutar pelos seus direitos. Daí pergunto para a doutora Gabriela se não seria o caso de atuação do MPT, pois já a situação transcende o direito meramente individual. Com certeza, obrigada, doutora Germana, com certeza. O MPT, ele vem tendo, obrigada, agora que eu vi que ligou ao vivo aqui, obrigada, doutora Germana, o MPT, com certeza, eu estou de acordo, o MPT vem tendo uma atuação muito contundente, importante, especialmente nesse período pandêmico, e a nossa torcida é para que eles possam ter uma atuação com capilaridade cada vez maior. Sim, é necessário que a atuação coletiva seja feita em todas as vias, inclusive pela atuação do Ministério Público do Trabalho, que caminha muito bem, mas a torcida é para que ele tenha uma capilaridade maior no território brasileiro. Nós temos com doutora Gabriela, nós temos uma outra pergunta anônima aqui, tá assim, ó, um exemplo dessa realidade de uma interpretação adequada do artigo 7º da Constituição é a manifestação dos motoristas de Uber, que hoje, feita aqui em Vitória, clamando por um aumento no valor da sua quilometragem. Inclusive, pararam em frente ao escritório da Uber e clamaram por respeito a seu direito à remuneração mínima digna e justa. Portanto, chamada a estender uma série de direitos fundamentais elencados no artigo 7 aos trabalhadores da indústria 4.0, e não somente aos empregados. É mais uma afirmativa, né? É ótimo exemplo, porque será que as pessoas estão me ouvindo? Agora sim, né? Acho que o exemplo dessa pessoa que participou é ótimo, porque a demanda por aumento do valor da quilometragem, com base num patamar mínimo remuneratório, é uma demanda de direitos fundamentais. Não é verdade? É isso que a gente tem que pensar. Fala, doutor Fábio. A anônima era a nossa ex-presidente Ana Paula Talceda. Bem-vinda, doutora Ana Paula. Eu queria aqui... Será que ela já está me ouvindo? Ei, doutora desembargadora Ana Paula, querida. Eu já te cumprimentei no início da fala aqui. Um beijo para você, viu? Doutora Gabriela, eu não tenho umas coisas aqui... assim, a questão do início da sua fala, quando eu te falei, quando você acabou de falar, a questão do estudo, do otimismo e da não esmorecer, né, de continuar atuando, porque o direito virou de ponta cabeça, né? Aqueles dogmas do liberalismo, né? Isso não pode, vai matar a galinha de ovos de ouro. A gente viu que não é muito por aí, que não é muito bem assim, né? Que pode ser feito um trabalho para melhorar as condições de trabalho e elevar a condição mínima de sobrevivência da população.
E então, eu acho que o momento é de pensar. Essas perplexidades, né? Elas nos fazem pensar para tentar melhorar. E hoje, aqui de casa, eu ouvi o buzinaço lá embaixo dos motoristas de aplicativo. Eles fizeram bastante barulho, tá? Eles não são... Eles vão lutar. Eles vão lutar bravamente. Estão lutando. Doutor Fábio, eu tenho um artigo... Doutor Fábio, está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Eu publiquei um artigo com a Bruna de Carvalho sobre o direito de resistência dos entregadores de aplicativos no Le Monde Diplomatique. Depois eu vou passar para vocês, que fala um pouco isso, como é que é essa luta dos trabalhadores de aplicativos e como é que essa disputa se coloca. Eu só queria reforçar aqui que para isso não gerar uma preocupação, que a provocação de aplicação de direitos fundamentais, ela não significa um ativismo judicial, tá? Porque são direitos postos. E a ideia é exatamente que eles sejam aplicados para todos os trabalhadores, na linha da centralidade da pessoa humana colocada pela Constituição. Então, são parâmetros mínimos, assim como o direito internacional dos direitos humanos, especialmente a OIT, já vem colocando parâmetros mínimos de humanidade, tem que ser aplicados para todos. Isso eu não entendo que seja uma medida de ativismo judicial só para acalmar e reforçar meu ponto de vista, tá? A joia. Doutora Gabriela, nós terminamos as perguntas e eu queria que a senhora... Eu fiz uma colocação, a última. Eu acho que tem a ver com o que ela falou. Desculpa, Fábio. Ah, sim. Está aí naquele chat privado nosso, doutora Gabriela, desembargadora Wanda. Que ela até já se manifestou sobre isso. Lê, Fábio, por gentileza. Eu vou ler. Profissões clássicas estão sendo sepultadas e novas estão surgindo, e a tendência é realmente retirar todos os direitos. E há todo um movimento político de enfraquecimento do direito trabalhista, sem falar na divisão interna, que parte do judiciário é adepta de menos intervenção estatal. Como avançar na jurisprudência reconhecendo esses direitos sem ser taxada de ativistas judiciais? Pergunta retórica para reflexão. Sim. Desembargadora Wanda, não é brincadeira, não. Não é fácil, mas se o diploma constitucional está posto desde 1988, com normas positivadas pelo constituinte originário, não há de se pensar, eu acho isso, pelo menos, que isso é uma construção política ideológica. A norma está posta, ela tem que ser aplicada e adequada ao tempo presente. Claro, por isso que eu acho que isso não é um ativismo judicial, as profissões estão aí, estão mudando enormemente, a gente falou de alguns exemplos. Se antes se entregava pão nas ruas com uma bicicletinha, o padeiro ia com os pães, passando pelas ruas da cidade, hoje a gente fala de pão gourmet, hoje a gente vai comprar isso, inclusive virtualmente entregam nas nossas casas, o mundo é outro. E o direito do trabalho precisa seguir protegendo trabalhadores. Então, é direito fundamental trabalhista para quem? Para quem a Constituição lançou. Ali, o artigo 7º foi interpretado restritivamente. Por quê? E engraçado que a gente tem a analogia do 7º 34, né? Essa analogia tem que ser utilizada. Inclusive, para que esse tipo de construção política ideológica do ativismo judicial não se faça presente. Acho que é isso. Doutora Wanda, a doutora quer fazer encerramento? Não, eu estou gostando muito dos senhores aí comandando. Excelente, estou super satisfeita, gostei muito da palestra. Eu acho que essa questão mesmo de falar de ativismo judicial é porque nós estamos em momentos muito polarizados, né? Inclusive no próprio judiciário. A gente
entende que estamos num mundo de novas formas de trabalho, que com a pandemia serão criadas outras, cada vez menos esse olhar do empregador, cada vez novas formas de se ativar. E o que isso vai escorrer do direito trabalhista, né? Porque nós sabemos que estamos num movimento de enfraquecimento total. E nós tentamos, uma parte do judiciário tenta de todas as formas fazer que esse direito do trabalho se espraia para todos os trabalhadores nessa questão da ressignificação, que a doutora Gabriela abordou com maestria. O artigo 7º, ele fala realmente de todos os trabalhadores. Bom, já estou eu fazendo palestra paralela, 1000 desculpas. Só para dizer que traz muita angústia para o operador do direito vermos esse desmonte e a gente tentar construir. E a gente põe 2 tijolos e são derrubados. A gente põe um tijolo e é derrubado. Mas a gente não vai deixar de colocar os tijolos para a ponte das novas formas de trabalho com o direito trabalhista. Quero agradecer e passo a palavra, calei-me diante da maestria da doutora Gabriela e calei-me diante da forma maravilhosa que o doutor Fábio tem de mediação. Obrigada, já calei-me mesmo. Muito obrigado. Doutora Gabriela, então, passa a palavra para a doutora para o encerramento. Obrigada. Queria, então, agradecer imensamente a toda a Ejúdio 17, desembargadora Wanda, doutor Fábio Bonisson. Queria cumprimentar os caros colegas aqui presentes, estudiosos, o doutor Adib, a desembargadora Ana Paula e todos que nos acompanharam. Obrigada, desejo a todos vocês da Escola Judicial, da 17ª Região, um bom ano de estudos, formação, crítica, abertura para o conhecimento, que vocês possam fazer esse momento, um momento vigoroso na formação de vocês, e eu queria agradecer pela oportunidade de fala, de debate, e sigo à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Mais uma vez, então, agradecendo as suas palavras, o seu empenho, as suas pesquisas, que são maravilhosas, e com certeza a Ejúdio ficou engrandecida com a sua abertura do ano letivo. E esperamos ter a doutora de novo com a gente, nas nossas propostas pedagógicas. E depois eu quero pegar esses livros aí que a senhora mostrou, para ver se a gente pega alguns exemplares para colocar na nossa biblioteca. Ah, claro, com certeza. Aí falamos depois lá no chat. Tá bom, doutora Gabriela. Doutora Wanda, eu vou encerrar, então, agradecendo a presença de todos e convidando a todos para visitar as páginas do tribunal e ver a nossa programação. Já temos a programação fechada para o primeiro semestre, tá certo? Muito obrigado a todos. Obrigada. Boa tarde. Tchau. Tchau.